como que a gente pode transformar a cidade? Como que a gente pode promover uma revolução no Estado? Como que a gente pode promover uma revolução no nosso país? Queridos, o próprio Paulo vai dizer nesse texto, de forma muito clara, que evangelho é esse que revoluciona. Primeiro, o evangelho que pode fazer uma revolução no país é o evangelho do poder. Meus amados, no versículo 5, nós lemos assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. Infelizmente, nós temos muito conteúdo e pouco poder. Nós temos muito conteúdo e pouca manifestação da graça de Deus na nossa vida. Nós sabemos a história de Noé, a história de Moisés, a história de Davi, a história de José. Nós sabemos os milagres de Jesus, as conversas de Jesus, a história com a mulher samaritana, a história com a filha de Jairo. Nós sabemos do milagre dos 10 leprosos. Nós temos muito conteúdo, muito conhecimento, mas o apóstolo Paulo diz: o meu evangelho não chegou de palavra, mas chegou com poder. A maioria de nós não tem sido um instrumento de poder. Sabe por quê? Porque a gente não atenta para isso e não se arrisca nisso. Muitos crentes nunca chegaram para o enfermo com tanta fé e oraram, e instantaneamente o milagre aconteceu. Muitos crentes nunca tiveram a experiência de chegar num lugar e o Espírito Santo falar assim, aquela pessoa ali, e você ir lá para a pessoa, sem jargões, sem, olha, eis que te digo, não. Aqui, deixa eu te falar um negócio, Jesus te ama demais. Eu não sei porque eu estou te falando isso não, mas eu senti vontade de falar, e de repente aquela pessoa começa a chorar, e você não entende por que ela fala assim, eu estava aqui planejando como que eu ia jogar daquela ponte ali. A maioria de nós ainda não viveu uma experiência de ser instrumento de poder para restaurar uma família toda destruída, em que você vai lá e tudo deu errado, ninguém mais acredita naquela família, mas você vai lá e traz uma esperança que muda a história. Um jovem que se droga desde os 11, 12 anos, foi iniciado por um primo da família, e agora ele tem 20 e poucos anos, e ele não fuma mais, ele come a maconha, ele não cheira mais a cocaína, ele virou um aspirador de pó, e você vem com o poder do evangelho, e essa pessoa abandona isso de maneira instantânea. Meus irmãos, nós não temos sido muitas vezes ousados para sermos instrumentos do poder, e quando a gente não é canal do poder, a gente não vive o poder, e a gente não tem o poder, porque o poder não é uma coisa que você carrega dentro de você, o poder é alguma coisa que passa por você, é o Espírito Santo de Deus que te capacita. Se você não está usando para nada, então, meu querido, não, que eu tenho muito, que você tem poder coisa nenhuma, você não está usando para nada. Se se converteu, você tem o Espírito Santo, mas o poder do Espírito Santo é quando você está operando no Espírito. A maioria de nós não entendeu que fé é risco. Muitas vezes você vai pedir a Deus uma coisa que não vai acontecer, você vai orar e não vai acontecer, você vai clamar e não vai acontecer, e daí? Ele é soberano, mas a tua fé a orar tem que ser uma fé completa, dizendo: Deus, faz esse milagre. Pastor, eu fui um grande professor de escola bíblica dominical, eu sabia todas as histórias da Bíblia, eu sabia tudo sobre as cartas paulinas, eu sabia tudo sobre teologia. Querido, se você não é canal de poder, não tem revolução. Conhecimento é insuficiente, tem que ter uma vivência, uma experiência com o poder de Deus.
Eu queria te desafiar nessa semana a você falar: Deus, eu quero ser instrumento de poder. Eu quero orar e ver o negócio acontecendo. Eu quero ser uma voz profética na vida de alguém. Eu quero transformar o coração de alguém. Eu quero enxergar alguma coisa do sobrenatural e agir ainda que com risco. O evangelho que pode fazer uma revolução no país, primeiro, o evangelho do poder. Segundo, é o evangelho firmado na palavra. Firmado na palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 5: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. O apóstolo Paulo fala assim: meu amigo, eu não estou negociando, eu estou te apresentando o evangelho com plena convicção. Eu sei que o que eu estou te dando, te oferecendo, é a verdade da palavra, é a verdade do Senhor. Eu tenho plena convicção que esse é o manual do Deus vivo. A maioria de nós fala muita coisa da Bíblia, mas, meus irmãos, quem olha para a gente não vê que a gente acredita. Uma coisa é o teu discurso, outra coisa é o que você demonstra. A pessoa passou por uma situação difícil agora, a pessoa passou por uma situação terrível, e a gente fala assim: Deus tem o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você citou a Bíblia? Citou. Só que quem olha no teu olho, lê assim: tu se ferrou, hein? Meu irmão, agora danou-se. Ainda bem que eu não estou na tua pele. O teu olhar revela que o teu discurso não é verdadeiro. O teu discurso não é pleno. O teu discurso não é completo. O teu olhar não revela que você tem convicção. No versículo 6, nós lemos assim: de fato vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Irmão, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Sabe o nome disso? Maturidade. No meio do sofrimento, ter a alegria do Espírito Santo, o nome disso é maturidade. Sabe quem tem maturidade espiritual? Quem tem convicção da verdade bíblica. Irmão, isso aqui é um manual. Quem tem o manual governa, quem tem o manual manda. Quem tem o manual vence.